Acredito que uma cidade sustentável se faz de pessoas que interagem com sua estrutura social. Nesse contexto, o pedestre é o foco da vida urbana. Pedestre não dispensa um cafezinho, um breve lanche no balcão, os 5 minutos naquele bar que conhece desde sempre, onde os frequentadores batem ponto, onde o dono chama o cliente pelo nome, onde nos sentimos em casa. Dos bares mais tradicionais de Caxias do Sul, eu escolhi o Bar 13 para ser o personagem da minha narrativa. Este é um dos trechos iniciais do livro 13, que faz alusão aos 50 anos do Bar 13 aqui em Caxias do Sul, organizado pela Jéssica de Carli, neta dos fundadores do Bar 13, e que também conta com textos do Luiz Carlos Ponzi, escritor que também nos brinda com a sua presença. Eu quero cumprimentar os dois, a Jéssica de Carli e o Luiz Carlos Ponzi. É uma honra tê-los conosco. Tudo bom, Fábio? Uma honra a gente estar aqui representando também tantos escritores que eu convidei. É sempre bom estar aqui, Café com Letras, eu já conhecia o programa e estamos aqui para conversar, dizer alguma coisa sobre esse livro. Eu já vou antecipando, um livro lindo, maravilhoso. Recomendo para todo mundo. Jéssica, são 50 anos do Bar 13 aqui em Caxias do Sul, né? São 50 anos e essa primeira frase que tu leste, ela realmente retrata o que eu quis demonstrar no livro, que é a ideia dessa cidade sustentável, dessa cidade que é feita para o pedestre, da cidade que é feita para essas relações sociais e que eu acredito muito que a boemia, na melhor forma da palavra, ela contribui para isso. E esse ano, quando o bar, dia 13 de fevereiro, fez 50 anos, eu queria prestar essa homenagem, né? E desde o ano passado eu estou pensando em como fazer isso, enfim, e como colocar o 13, fazer essa homenagem ao 13. E a primeira pessoa que eu pensei foi o Ponzi, né? Quando a gente foi escrever o projeto de lei de incentivo à cultura que nos financia. Que, a propósito, já tem um livro sobre o Bar 13, né? É, a primeira pessoa que eu disse, não, que eu quero que estivesse no livro foi o Ponzi. E quando eu chamei ele, então, para um cafezinho lá no Bar 13 e convidei, não precisou de muitas palavras. Eu falei, Ponzi, livro do Bar 13, assim, assado, ele, tô dentro. Ponzi, o senhor tinha um livro, a propósito eu vou pedir que a nossa equipe pegue aqui. Nós temos um exemplar ao lado do 13, tem o Bar 13 Lazer, Política e História, que é uma edição mais antiga, mas é o que nós temos assim de mais completo atualmente, antes, claro, dessa obra que vocês estão lançando, a propósito, recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, que aborda um perfil histórico, digamos assim, não é a história, aquela história padrão, linear, mas é um perfil historiográfico do Bar 13 e de seus personagens, que é o que nós temos de mais completo aqui em Caxias do Sul, repercutiu muito e continua tendo destaque, né? De fato, esse livro eu fiz sobre encomenda do atual proprietário do bar. Que é o Valmor Berzag, conhecido Cabeça. Cabeça. Se fala Valmor Berzag, ninguém conhece. Fala o Cabeça, sabe-se que é o proprietário lá do bar. Eu fiz a pedido dele, ele encomendou o livro. É um apanhado histórico do tempo de vida do bar, e mostrando um pouco da cidade. Claro. Do que acontecia na cidade quando estava acontecendo determinada coisa no bar. É um livro de história, um pouquinho romanceado, mas é um livro de história. E a propósito disso, o Bar 13, e nós temos essa figura do bar tradicional que recebe as personalidades, principalmente quem vem de outros lugares. Por exemplo, em Pelotas é muito conhecidíssimo o Café Aquários, onde os políticos se reúnem. Quem vai visitar a cidade tem que passar pelo Café Aquários em Pelotas. Aqui em Caxias há uma situação um pouco semelhante, embora o Bar 13 seja um pouco mais novo em relação ao Café Aquários. Ao longo dos tempos, muitos políticos, principalmente em campanhas eleitorais, passarem pelo Bar 13. E as pessoas que vão ao Bar 13 podem ver lá quadros, galerias de retratos com personalidades políticas dos mais variados matizes. À direita, à esquerda, de centro, aí fica ao gosto de quem está lá tomando seu café. Bom, o Bar 13 era um bar mágico. Acontecia coisas que só magia pode explicar. E uma dessas coisas é o que eu retrato no livro que a Jéssica organizou também. É a história de dois personagens. Bruno Segala,
um artista plástico, um metalúrgico, artista plástico, comunista, e uma outra pessoa, um dono de empresa, dono de uma metalúrgica, era o Guido D'Arrigo, um homem de direita. Né? Lógico, eu estou romanceando um pouquinho nessa minha crônica, mas eles não se gostavam no início. Um extrema direita, outro extrema esquerda, mas dois homens inteligentíssimos que venceram na vida. Os dois venceram na vida. E aos poucos, com a convivência do Bar 13, eles foram se tornando conhecidos, depois amigos, depois muito amigos. Muito amigo. Isso eu acredito ao Bar 13. E o senhor retrata ali um episódio de uma discussão entre eles. Lógico. Aí eu estou romanceando um pouquinho. Claro. Assim, e eu concluo para dizer que as boas amizades, as grandes amizades, se fazem no bar, no boteco, não na padaria. Jéssica, tu enfatizas aqui muito aspectos culturais e aí se valendo também da tua formação em arquitetura. Há um apelo muito grande aos azulejos. Eu vou pedir que o pessoal que está da nossa equipe vá mostrando. Nós temos aqui uma foto muito bonita, perfilada, as banquetas com os azulejos de matiz portuguesa. Vou cuidar para não colocar o braço na frente. Aqui aquela galeria clássica, assim... tijolo ao fundo e as garrafas dos mais variados tipos de bebidas. Como é que foi a organização fotográfica? Que, aliás, é um livro bastante vistoso e que nós pudemos ter breves pinceladas ali. Quando tu citas, por exemplo, os azulejos, tu volta lá na relação dos portugueses com os mouros, momentos anteriores ali ainda ao próprio descobrimento. Nós pegamos ali fins da Idade Média, tu faz uma contextualização. Então, o livro também é rico nesse sentido, de entender o cenário em que se forja o Bar 13 e o resgate, ainda que de forma mais sintética disso, mas deixa o recado, né? Isso que é incrível, assim. O livro, o Ponzi já tinha feito um livro histórico sobre o Bar 13 e a minha intenção não era falar sobre a história do Bar 13, e sim que o bar fosse um personagem de uma narrativa que falasse sobre vários assuntos. E eu, sendo arquiteta, obviamente, esse assunto é o que permeia o livro, que é arquitetura, urbanismo, memórias. Nisso que tu falaste dos azulejos e eu faço essa relação, eu tenho um capítulo chamado Somos Todos Portugueses, porque eu acredito que na nossa cidade a gente tem um reduto super zeloso das tradições italianas, mas que antes disso a gente é brasileiro e a gente é portuguesa, a gente tem essa alma portuguesa. A propósito, desculpa te interromper, a própria Festa da Uva foi uma iniciativa de um português, né? O Joaquim Pedro Lisboa, né? Exatamente, então... e a gente aqui em Caxias... eu busco muito valorizar essa cultura nacional porque a gente precisa se conhecer para nos valorizar, né? Então, e tem tudo a ver com o boteco também, né? Na realidade, não está gratuito a questão de eu falar sobre o Brasil, brasilidade, azulejos. Tem uma relação sobre essa estética do boteco que ela vem do Rio de Janeiro, vem de Minas Gerais, vem de uma cultura que é essa cultura do negro, do índio, do português. Então, eu digo que às vezes as pessoas me perguntam assim sobre o que fala o livro. É sobre o bar? É sobre a arquitetura? É sobre o quê? Eu digo, é um mundo de ideias, é um monte de coisas costuradas, é uma concha costurada, né? Essa concha de retalhos costurados. Ainda nas ilustrações aqui, quando trata o artigo do Ponzi, fica bem aqui os recortes de jornal com algumas manchetes. Aqui o pessoal descontraindo com a bebida e aqui aqueles braços levantados, assim, as pessoas tendo aquele diálogo um pouco mais acirrado, digamos assim. E aí nós vamos lembrar que ou o pessoal está discutindo política ou está discutindo futebol, né? Às vezes o futebol causa mais divergências ainda que a própria política, né? Eram dois elementos constantes no Bar 13, futebol e política. E o fundador do Bar 13, o Sadi De Carli, que é avô da Jéssica, é o único botequeiro que tomava partido das discussões. O homem de boteco não toma partido. Ele só serve e anota. Ele tomava partido. Ele era brisolista e não admitia que falasse mal do Brizola. Ele era juventudista e ai, quem falasse mal do Juventude. Mas mesmo assim, o bar cada vez enchia mais. Aqui o pessoal não fugia do bar, não. Aqui nós temos, olha, é muito legal ficar folheando, e eu acho que até uma provocação a quem está nos acompanhando, dessas imagens que nós temos aqui o cenário bem urbano, o pessoal passando aqui um reflexo já para as pessoas da atualidade, assim, nós enxergando como é que era Caxias do Sul daquele tempo.
aqui uma variação, ó, dos estilos arquitetônicos, uma descrição de como é que foi a Júlio de Castilhos no decorrer de todo esse tempo. Até as pessoas devem saber, mas enfim, não quer demais dizer. O Bar 13 está junto a uma galeria de bastante destaque na Avenida Júlio de Castilhos, quase cortando com a Alfredo Chaves, pelo menos num dos sentidos. Então, e a gente tem isso que é interessante, essa volta ao passado e falar do presente. Então a gente tem um capítulo que é o Rodrigo Lopes, jornalista, que faz, que é só sobre memórias. Então ele coloca, esse capítulo que tu estava falando, e ele coloca só sobre, ele resgata tudo que tinha os vizinhos do bar naquela época. E aí a gente tem logo em seguida um outro capítulo que é de uma arquiteta, a Júlia, que fala da Júlio de Castilhos hoje. Como usar a Júlio hoje. Então aqui tá bem sempre legal. esse recorte dos 50 anos. E aqui nós temos já a ênfase, a fachada em preto e branco ao fundo, e um destaque aqui, eu queria entrar nisso. Na logotipia, nós temos uma ferradura com uma suposta falha de equilíbrio ali entre os furos, o próprio formato retorcido. Então, há todo um detalhe do porquê de o símbolo do Bar 13 ser dessa forma. E o Ponzi, quando fez o livro sobre a história do Bar 13, problematizou isso de uma forma bem ampliada. Aqui surge já num formato um pouco mais sintético. Eu gostaria que o senhor lembrasse por que chegou nesse formato dessa ferradura. Tem uma história de ela ter menos furos de um lado em relação ao outro. Conta um pouco disso para nós. Quem fez a ferradura foi a Mara, que é a mãe da Jéssica. Ela é artista plástica, hoje consagrada. Ela que fez isso aí. E foi ideia dela fazer essa divergência de orifícios onde se instalam os cravos que prender a ferradura na pata do cavalo, da mula. Sim. Ela que fez isso aí. Inicialmente, uma coisa comum, e as pessoas não se apercebiam dessa diferença. À medida que foram se apercebendo, isso aí cresceu mesmo. E ficou a marca, além de ser a ferradura, os pontos onde os cravos iriam prender a ferradura. Todo mundo sabe agora que de um lado tem 3 e do outro lado tem 4. E a minha mãe conta que ela tinha 15 anos na época, 13 ou 15, não lembro. E aí eles estavam numa reunião familiar e meu avô disse, o nome vai ser 13 porque 13 para nós vai dar sorte, não azar. E aí, como ela desenhava, enfim, ele disse, desenha aí a logomarca. Do Zagallo, esse técnico da seleção brasileira. E ela desenhou num guardanapo. Você pegava o 13, né? Ela desenhou num guardanapo, assim, em casa e ficou. E a marca está aí há 50 anos e nunca foi mexida. É muito emotivo, tem uma ode muito grande aos fundadores lá, aos teus avós, mas a tua relação com o bar, ela também ficou um tanto diferente, porque no que o bar é vendido, digamos assim, tinhas 1 ano de idade, né? No que o bar é vendido. Só que a tua avó não se conformou muito com a venda do bar. Então tu levaste muito tempo para ter uma relação pessoal com o Bar 13, digamos assim. Tu não frequentaste o bar quando criança. Não. Como é que foi isso? O bar, na minha família, ele teve uma importância muito grande, né? A minha avó, naquela época, já super trabalhava, né? Numa época em que as mulheres não trabalhavam tanto. E meu avô vendeu o bar sem o consentimento da minha avó e eu não era nascida, né? Que nem eu falo no livro, eu tinha 1 ano de idade. E aí eu nunca tinha passado sequer na frente do Bar 13. E um dia o Cabeça, que é o atual proprietário, me ligou para fazer o Boteco 13 na Estação Férrea. Mas aí nós estamos falando de 2009 já. 2009. Ele não sabia que eu era neta do Seu Sadi. E por isso que eu tenho no livro também um último capítulo, que é um astrólogo que faz, que é o Nivaldo Pereira, porque eu acredito muito no destino das coisas e que tudo tem um motivo para acontecer. Eu sou bem mística em relação a isso. E aí eu acredito sim que o bar me chamou para fazer parte desse destino e dessa história que começou com meu avô. Então, a gente acredita nisso, né? Sim, claro, mas houve então esse afastamento por um certo inconformismo, né, com a própria venda do bar. E por que tu acha que teu avô se motivou a vender o bar? Cansaço daquela rotina? Porque o dono de um estabelecimento
com esse perfil é muito demandado, né? O bar, basicamente, ele não fecha, né? Quando a história... você fecha, você já está preparando o dia seguinte, né? Ninguém sabe da história real. O Pons é capaz de saber várias histórias sobre a venda do bar. A história romantizada que meu avô me contava é que, e é como eu termino o livro, já não querendo contar o final do livro, mas enfim, que ele contava do fio do bigode, né? Que ele, numa certa noite, ele falou que ele ia vender o bar para uma pessoa e a pessoa, então, né, no dia seguinte chegou com a tal da quantia e meu avô não voltou atrás da palavra que ele tinha dado e aí pelo fio do bigode ele vendeu o bar. Essa é a história romantizada, né? Aí o Pons é capaz de saber de várias outras histórias. Mas de fato, o Sadi estava cansado. A rotina de trabalho era muito puxada. Ele tocava aquele bar praticamente o dia inteiro, né? Ele estava cansado. E ele recebeu uma proposta boa. Financeiramente era boa a proposta. Ele entendeu boa. E ele aproveitou, ele quis mudar de ramo e vendeu o bar, sem consultar ninguém em casa. Aí é que está o detalhe. Aí foi o probleminha. Não consultou a dona Zola. Não consultou. Mas, como ele tinha dado a palavra, um corretor de imóveis até que fez a intermediação do... O senhor acompanhou bem isso? Não, ninguém acompanhou. As pessoas ficaram sabendo. Nós ficamos sabendo quando chegamos um dia no bar e tinha gente estranha lá no bar. Aí o Sadi começou a apresentar para essa gente estranha que estava lá, que eram os novos proprietários. Foi surpresa. Ou seja, o Cabeça e a família dele. Não, antes, o Sadi Deccarli vendeu para Luiz Carlos Festugato. Cidadão já falecido, ele foi presidente do Esporte Clube de Juventude, ele foi deputado estadual, ele que comprou o bar por primeiro. E ele explorou esse bar, eu acho que com coisa de um ano e pouco. Aí este Luiz Carlos Festugato vendeu para o Cabeça. O Cabeça é o terceiro proprietário. Tem esse intervalo. Assim. Tem intervalo. O Festugato comprou o bar e depois ele viu que ele não ia poder dar atenção devida ao bar, ele tinha outras atividades, e ele vendeu para o Cabeça. Ele foi buscar o Cabeça lá no Catiguá. Catiguá é um bairro lá perto do quartel. O Cabeça estava lá, o Cabeça explorava um bar lá também. E ele era amigo do Cabeça, sabia quem era o Cabeça, e ele financiou para o Cabeça a venda do bar. E o Cabeça sumiu e está aí até hoje, né? Cada vez mais cabeça. Mas então, dando um tempo aqui na abordagem em torno desse belo livro, 13, que resgata os 50 anos de história do Bar 13 aqui em Caxias do Sul, com todas as suas peculiaridades e alterações no decorrer desse tempo inteiro, e vamos chamar a vinheta das dicas do autor. Roda aí. Então, como sempre fizemos no Café com Letras, dicas do autor, recebendo aqui a Jéssica Deccarli e o Luiz Carlos Ponzi, que fizeram essa obra 13. Eu vou pedir que vocês, cada um ao seu modo, compartilhem com quem está nos acompanhando dicas de autores, obras, pode ser lançamentos, clássicos, que influenciam na vida de vocês ou que de um motivo ou outro vocês gostam, enfim, o espaço é de vocês. Eu vou falar sobre não propriamente dito um livro, eu vou falar sobre uma situação que está se criando em Caxias. Caxias, os caxienses estão escrevendo bastante e muito bem. Todo dia a gente surpreende com uma nova publicação. Escritores jovens, bem jovens, escrevendo bem, gostoso. Outros escritores não tão jovens, mas escrevendo maravilhas. Eu vou recomendar um livro que eu acabei de ler semana passada. O autor é Júlio César Kunz. É um livro de poemas. O livro de poemas chama-se Amor Fati. Legal. É uma expressão latina. Uma tradução rápida seria Amor ao Destino. Começa com um título maravilhoso. E ele escreve muito bem, ele escreve um pouquinho em italiano, alguns poemas em italiano, que para mim deu para entender direitinho. Escreve outros em inglês, que eu nem li, porque eu não entendo inglês. Tem uma aversão a certo inglês. Bom, fica com o dicionário ali. Mas para ler poesia em língua estrangeira é complicado. Mas é muito bom o livro, eu recomendo. Legal. Amor Fati. É muito bonito o livro, muito gostoso. Jéssica.
Eu conheci semana passada, numa desses encontros, um haitiano chamado Mário Noel, e ele lançou agora em Caxias um livro chamado Escravos ou Escravizados. E excelente. Eu não li, ele fez o lançamento essa semana, eu tô louca para ler. Porque, então, estou indicando uma coisa que eu não li, mas já fica só a o fato... provocação para nós também irmos atrás desse haitiano. Legal. E ele já escreveu em francês também, ele é um cara bem inteligente e eu estou bem curiosa com esse livro dele. A propósito, essa experiência de conviver com haitianos senegaleses, outros migrantes que também vieram recentemente a Caxias do Sul, mas esses que chamam mais atenção até pela quantidade de pessoas... Eles travam uma relação com diversas línguas, né? Quer dizer, dão um banho em nós, porque eles falam francês, inglês, espanhol, muitas vezes também rapidamente já se familiarizam com português, quer dizer, poliglotas, né? Uhum. Impressionante, né? E dando sequência, então, ao livro sobre o Bar 13, um dos pontos que é bastante tratado é a relação da cidade com o bar. Até que ponto a rotina da cidade passa pelo bar, até que ponto o bar se integra ao cotidiano da cidade. Esse perfil, como nós citávamos lá no início do programa, do Bar 13, temos aqui a propósito também, quase que no quarteirão ao lado, o Copacabana, lá com o Vande e tal, a turma toda, eu vou muito no Copacabana. É uma relação em que os clientes fazem, basicamente, a história do bar, a ponto de o próprio Ponzi fazer um livro sobre a história disso. Agora vocês retomam um segundo livro, imagina, é um bar que já tem 2 livros. Como é que vocês imaginam que se dará a sequência disso? As gerações que surgem, elas têm esse perfil de relacionamento com um estabelecimento a ponto de chegar nesse nível de intimidade como clientes do Bar 13 ou do Copacabana, eu citei lá o Aquários de Pelotas. É possível encontrar isso ainda? Perdurará dessa forma? Eu creio que sim. Esses bares, esse tipo de casa, eles vão, com o tempo, as gerações vão passando por esses bares. Eu conheci o Bar 13 um ano depois da sua fundação e era um tipo de gente que tinha lá. Hoje, essa gente não existe mais. Eu sou o cliente mais antigo do bar. Eu sou um velho lá. E nos momentos que eu vou, não frequento muito agora, mas nos momentos que eu vou, é só gurizada. Mas eles vão ao 13. Como no meu tempo, os meus amigos, meus colegas iam ao 13. Ir ao 13 é um sacerdócio. 13 é marca, 13 é referência. Como referência, o 13 está na Galeria Adelaide. Mas ninguém sabe que aquela galeria chama-se Adelaide. O pessoal diz, a Galeria do Bar 13. Ah, é verdade. A Galeria do Bar 13. 13 é ponto. E com a barbearia ao fundo, né? Vamos citar lá o Joel e o seu Orestes. Continuam lá. Continuam lá, são os antigos lá, né? Então, o 13, ele vai passando pelo tempo e vai mudando seus frequentadores. É gente nova, mas toda a gente do 13. Isso é importante. A propósito, nós temos nós citamos, e não vão ao ar as nossas conversas antes das gravações e depois, mas está com a Jéssica Decaro e ela dá o exemplo do Mississippi. Tem um capítulo no livro também que a gente fala sobre a estação férrea e o moinho da estação. Então, essa relação do bar, talvez, essa questão mais tradicional do 13... Nós tivemos o Boteco 13, né? Tem o Boteco 13. Talvez seja um pouco mais difícil de um bar novo chegar nessa tradição. Mas eu estava citando o Mississippi já está há uns 13 ou 14 anos na estação férrea e eu acredito que isso sempre vai acontecer. As cidades, elas se renovam e se reciclam e vivem através dessa boemia dos bares. A estação férrea foi revitalizada, restaurada e começou com esses bares, né, que foram se colocando lá. E o Mississippi já está criando seu público fiel e já tem também uma história, né? E eu acho que sempre vai ser o bar que vai fazer o pedestre
ir para a rua. A propósito, né? Jéssica, nós não tratamos tanto do Boteco 13. As primeiras imagens que eu mostrei ali do balcão com azulejo rememoram o antigo Boteco 13. O Bar 13 continua na Avenida Júlio, mas por alguns anos também funcionou uma extensão, digamos assim, do Bar 13, chamada de Boteco 13, junto ao Largo da Estação Férrea, que aí tinha um enfoque mais voltado a um clima de música ao vivo e tal. Ele tinha um perfil um pouco diferente, funcionou por um tempo, né? O Boteco também foi o responsável por revitalizar aquele espaço da Estação Férrea. Sim. Hoje em dia ele não está mais lá, outro bar está lá no lugar, e esse outro lugar também leva as pessoas ao espaço. Então são os bares que levam as pessoas para a rua, para a cidade, para a confraternização. É cíclico, né? E o Boteco foi bem importante nesse curto espaço de tempo. Ele ficou 6 anos na Estação Férrea, mas ele foi bem importante para a revitalização daquele espaço. Ainda vão surgindo, digamos assim, pretextos diferentes para as pessoas irem ao bar. Tu citas ainda aquele hábito muito remoto, do sujeito que está passando pelo centro para fazer um lanche, tomar um café, ou que sai do trabalho para fazer aquele happy hour lá das 6 até 7h30, 8 horas, digamos assim, aí pega e vai para casa. Mas tem muito hoje, com a popularização dos pay-per-views, digamos assim, para assistir jogos de futebol, ainda que tenha se popularizado, ainda é muito caro ter um pay-per-view em casa. Então muitas pessoas se reúnem para assistir ao jogo no bar e tal, e por aí afora, né? Porque é do ser humano querer se reunir com outros seres humanos, né? Isso é da vida, então a gente convida as pessoas, claro, para irem nas nossas casas, mas essa interação social, ela ainda se faz em volta disso, e eu acho que o Ponzi fala que as boas amizades não se fazem em padarias, e sim em bares. Ai, gente, eu acredito nisso também, né? Como é que é ver isso aí, seu Ponzi? As boas amizades é no boteco, no bar que vai fazer. Na padaria não, na padaria tu compra pão só e vai embora. Vai embora. Lá no boteco, no bar... Mas aí tem as padarias que servem cafezinho, o pessoal vai lá fazer o lanche, não vão gostar. Pois é. Mas eu sou homem de bar. Eu vejo a situação dessa maneira. Então, não vou à padaria. E agora o Ponzi falou uma coisa, eu sou homem de bar. Eu me orgulho de estar fazendo um livro e falando de bar. Eu sou super do bar também, eu adoro sair e tal. E essa democracia das mulheres, né? Eu acho que é uma ideia da mulher também frequentar o bar. Muito legal. O Bar 13, no início da sua existência, não era frequentado por mulheres. No momento do aperitivo, que era o momento forte do bar, 5 horas, 6 horas, até as 8 horas, 9 horas, as mulheres não iam. Não que fosse proibido, elas simplesmente não iam. Hoje elas vão. Claro. Hoje elas vão, qualquer hora, em qualquer momento, elas estão lá no bar. Democratizou mais. Elas fizeram essa entrada, porque nunca ninguém obstaculizou a entrada das mulheres no bar. Elas não entravam, não sei porquê. Agora elas entram. Bom, olha, eu quero dizer que eu sinto demais por ter que interromper a continuidade do nosso bate-papo. Já está surgindo aí a sugestão de um terceiro livro, digamos assim, As Mulheres do Bar 13, então fica aí a provocação para que tanto o Sr. Ponzi quanto a Jéssica De Carli pensem nessa possibilidade. Nós estamos realmente no minuto final. Eu vou pedir que de forma breve vocês se despeçam, digamos assim. Jéssica. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e convidar as pessoas a lerem o livro, a se deliciarem com as suas imagens. Bom, o livro idealizado pela Jéssica e escrito, eu não sei quantas mãos, Jéssica, umas 10 mãos, eu acho. Né? O livro, eu recomendo o livro. O livro é interessantíssimo no que ele tem de letras, né? De histórias, né? E ele tem belezas. O livro é lindo, é muito lindo. Eu estava dizendo para a Jéssica, isso é livro para ganhar concurso. Ele é muito bem feito, extremamente bem feito, com um visual maravilhoso. É o visual do artista plástico, é o visual da arquiteta que está dentro desse livro. Eu recomendo. É lindo, é bom de ler.
É bom de Vê ler. que eu tô endossada pelo Ponzi, né? Olha Então aí. eu tô tranquila. Grande É escritora, bom de Jéssica. ler, é muito bom de ler. Eu recomendo, vale a pena. Então tá, muito obrigado mais uma vez aos dois. Obrigado mesmo. Acabamos de conversar então com a escritora Jéssica De Carli e o escritor Luiz Carlos Ponzi. Eles que estão aqui à frente do livro 13, que conta os 50 anos do tradicional Bar 13 aqui em Caxias do Sul. Fica essa dica então de leitura desta semana do Café com Letras. E como sempre convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.